Hoje é dia 27 de março de 2026. O Drible mandou aqui. Tá trabalhando até tarde, hein, Pedrão? Sextou, boa sexta pra nós da esquerda da Guerreira. Eu nem trabalhei até tão tarde, cara, mas é que eu tava com dificuldade agora pra montar o título, né? Finalmente saiu. Estamos com uma capinha bonita hoje. Vamos falar, gente, do ministro Gilmar Mendes, das falas do ministro Gilmar Mendes. Depois eu vou trazer também o parecer do Reinaldo Azevedo. E vamos então pro meu editorial. Gilmar Mendes teve um confronto ontem com ninguém menos do que ele, Luiz Fux. Teve um confronto com o Gilmar ontem em torno dos votos lá que acabaram com a CPMI do INSS. São da CPMI do INSS por 180 dias para investigar fatos específicos envolvendo desvios no âmbito daquela autarquia previdenciária. Inclusive, nesse mandado de segurança, que tem trechos magníficos, é muito grande, eu, quando vou juntar o voto, eu vou transcrever, há exatamente um detalhe interessante quando se afirma que a CPI pode ir adiante em relação ao fato base. Ou seja, a causa da instauração da CPI, da instalação da CPI, ela tem um fato base que também admite a investigação de fatos colaterais sempre ligados ao fato base. Está nesse mandado de segurança 37082 do Distrito Federal. Uma belíssima peça também. Ministro Fux, permitida só uma pequena parte, esse mandado de segurança, citado por Vossa Excelência, o 37082, ele não discutia a possibilidade, salvo engano, de prorrogação judicial da comissão parlamentar de inquérito. Ali a discussão trazida era um parlamentar que queria que o Supremo Tribunal Federal impedisse a prorrogação. Exato. Foi denegada. Isso. Então, aqui... O mandado de segurança é meu, ministro Fux, não precisa ficar constrangido de citar. Eu sou relator e trabalho com fatos. E o mérito é esse. Houve a prorrogação e o deputado se insurgia contra a prorrogação. É o mesmo argumento. O argumento de que o ato é interna corpus, de que o ato é do Congresso ou do órgão. Mas judicialmente permitiu-se a prorrogação. Não permitiu-se, não invalidou a prorrogação. E no meu modo de ver, houve a intervenção judicial sobre esse caso. Como é rico, a impugnação era contra a prorrogação. É isso. E isso diz que esse é um problema do Congresso. Então, eu não li o texto. Eu estou lendo o voto. Eu li o texto todo. Aqui, porque o voto é muito grande. Mas, no meu modo de ver, da mesma maneira que a jurisdição intervém em permitir a prorrogação, ela também intervém no momento em que ela não acolhe uma oposição à prorrogação. Acabamos de dizer, com todas as vênias, e é normal o debate, esta é uma questão, a prorrogação pode ocorrer a critério do Congresso Nacional, ou da presidência do Congresso, ou dos critérios que lá se estabeleçam. Então, somente isto. Então, e o que se pedia aqui era porque, de fato, o grande problema deste modelo, nós já vivemos, e todos nós temos aí inúmeros precedentes, talvez seja uma das mais vastas jurisprudências sobre CPIs ou CPMIs. Por quê? Testemunha, a pessoa é convocada como testemunha, mas é investigado. E aí vem a questão do direito ao silêncio. Todos aqueles episódios prosopopeicos de humilhação, cenas de humilhação, já vimos isso. Tanto é que passamos a adaptar para dizer, se você está sendo convocado como investigado, sequer precisa comparecer dentro desta... Porque, de fato, as pessoas compareciam, tinham direito ao silêncio, mas eram expostas de uma maneira vulnerabilíssima e ficavam lá, às vezes, 10 horas, 12 horas. Eu acompanho essa sua... Agora, aqui a questão é outra. A questão, tanto é que a verdade é essa, e o relator já reconheceu, não há jurisprudência sobre prorrogação.
Porque, de fato, o que o tribunal disse neste caso foi simplesmente que não haveria como questionar. Por quê? Porque é um ato interno do Congresso. A economia do Congresso, a forma, quantas CPMIs podem funcionar, quantas CPIs podem funcionar. É um tema de economia interna do Congresso. O ministro Dino já citou aqui a questão do plenário virtual. Quer dizer, vamos nós agora dizer que funcionam 50 CPIs no Congresso de funcionalidade. Então, é só essa a questão. Então, Vossa Excelência pode citar o relator com tranquilidade, porque, de fato, eu trabalho com fatos. Muito bem, eu respeito profundamente o ponto de vista da Vossa Excelência, mas eu estou partindo de um valor constitucional, que é o direito subjetivo público das minorias, e continuo para concluir, senhor presidente. Esse atuar, ou seja, apesar do preenchimento dos requisitos, que eu fixei aqui os requisitos para a criação da CPI, apesar do preenchimento dos requisitos dispostos na Constituição e no regimento interno, a parte passiva do mandamos não publicação do requerimento para fins de prorrogação do prazo da CPMI. Esse atuar com a devida vênia das opiniões e dos votos belíssimos e contrário, infirma a data máxima vênia, o público deu aos parlamentares impetrantes, conquanto representantes da sociedade, que pretendem a apuração de eventos noticiados, como aqui já foi dito, eventos gravíssimos, quanto à apropriação indevida, que eu acho que não é isso que está em jogo, mas eu só vou utilizar para argumento de encerramento. Eventos gravíssimos de apropriação indevida de recursos de aposentados e pensionistas, minoritariamente idosos e vulneráveis. Então, há casos e casos. Há casos e casos. O periculo mora, no meu modo de ver, ele decorre da proximidade do prazo de vigência da CPMI, que se encerra no próximo dia 28 de março de 2026. Então, senhor presidente, pedindo vênia aos votos em contrário, com extrema profundidade, na juntada do meu voto, a juntada do voto desse mandato de segurança, com todas as suas abordagens, que são múltiplas, eu, nesse sentido, senhor presidente, tendo em vista esse fumus bonius que eu, com a devida vênia, verifico a partir do direito subjetivo público dos parlamentares, e do periculo mora, porque o prazo de vigência da CPMI se encerra no dia 28 de março de 2026, em razão do preenchimento dos requisitos da cautelar, mas que agora, sua excelência, o relator, já permite o julgamento do mérito que entende instrumentalizar o processo. Eu voto pelo referendo da medida cautelar. Foi assim que eu me preparei para isso. Pelo referendo da medida cautelar concedida pelo relator nos exatos termos em que... Opa. É isso. Teve um bate-boca do Gilmar Mendes e achei importante trazer também o discurso do Gilmar ontem. Deixa eu trazer aqui. Teve esse... Para quem não sabe, o Luiz Fux votou com o André Mendonça, né? E aí o Gilmar Mendes falou isso aqui. Vamos lá. Os vazamentos. Bora. Quais são esses limites dessa função atípica? Estão no artigo 58, parágrafo 3º. Bom dia, Isabel. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Prova cabal, que é uma função atípica. A função é do Poder Judiciário. Além de outros previstos nos regimentos... Pois não, ministro Gilmar. É muito curioso, ministro Dino, esse aspecto. Porque se invoca esse poder de autoridade judicial, e nós temos assistido a isso, e é bom que os parlamentares que estão aqui possam escutar isso. E é curioso, presidente Fachin, decisão equivalente à da autoridade judicial. A autoridade judicial decide com fundamento. A quebra de sigilo
conglobada. Conglobada. O que significa isso? Sem fundamentação. É isso aí, José Maria. Isto, obviamente, é inconstitucional de Deus a Ulisses Guimarães da Constituição. Não tem nada a ver com decisão judicial. E veja, é poder de investigação da autoridade judicial. E hoje isso está consolidado, inclusive, no que concerne ao juiz de garantia. É preciso ter parâmetros. Não quebra-se sigilo de forma conglobada. Vossa Excelência vai tocar num outro ponto, certamente, objeto determinado. Não, mas a gente pega por empréstimo. Não, isto é ilegal. É crime. E é ilegal, e os senhores sabem que é ilegal. Sabem que é inconstitucional. Inclusive, os presidentes ponderam em algumas das CPIs. É preciso que nós observemos que isso não condiz com a jurisprudência. Não condiz com a jurisprudência, não condiz com a Constituição. Em que dispositivo isso está na Constituição, ministro Gilmar? De Deus a Melo Viana, de Deus a Ulisses Guimarães. Não é preciso ser alfabetizado para saber que isso é inconstitucional. Por quê? Porque o juiz que decide sem fundamentação, produziu um nada jurídico. Sim. E quando os senhores se investem nesse poder, os senhores têm que atuar como juízes. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem, vazem. Uhum. Abominável, abominável. É criminoso. É crime. É crime. Mas se vale exatamente de se tratar de uma prática por crime coletivo. O crime coletivo nos anonimiza. Não deixa de ser crime por isso. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora, recente, do caso Vocaro, em que uma conversa íntima era divulgada para festejo geral. Deplorável que isso tenha ocorrido. Lamentável que isso tenha ocorrido. Criminoso que isso tenha ocorrido. E é preciso que os senhores saibam disto. Mas os senhores já sabem disso. Os senhores já sabem disso. Poder envolve responsabilidade. E é isso que o texto constitucional exige. Quem tem poder tem responsabilidade. Por isso que nós cuidamos. Processos sob sigilo submetem-se aqui a essa regra. Nós não vazamos. Não se pode vazar. Por isso que talvez uma grande contribuição neste momento que os senhores poderiam dar é refletir sobre uma nova lei de CPI. O sistema atual ficou velho. Não significa que velho seja ruim, até porque eu sou idoso. Mas é preciso que as más práticas sejam debeladas. E essa CPI, ministro André, essas duas CPIs, elas têm um dicionário, um abecedário de abuso. Vossa Excelência me permite uma parte? Veja, Vossa Excelência, que o cuidado com que se deve, e não é por acaso que a própria legislação penal tutela e pune as violações do sigilo, a divulgação indevida. Veja, Vossa Excelência, que a quebra de sigilo feita pelas CPMIs, é um fato lamentável que isso ocorra, se faz sem nenhum cuidado procedimental. Não apenas pela falta de fundamentação, essa decisão conglobante, ou acho que chamam agora de quebra de sigilo em bloco. É bom dizer, não existe quebra de sigilo em bloco. Isso é uma doutrina que não existe, pelo menos não existe no Brasil.
Por quê? Porque os senhores estão investidos de um papel judicial. Tem que decidir fundamentadamente, individualizadamente, em cada caso. Não existe quebra de sigilo em bloco. Mas o problema maior é depois a falta de total, e eu vou usar a expressão dura, escrúpulo, porque se divulga confiado exatamente na impunidade. Uhum. Todos nós somos sócios no crime. O que o Gilmar está falando aqui, e eu vou desenvolver isso daqui a pouco, a gente vai mostrar o Reinaldo também, é as conversas do Momolada, tá? Que estavam em posse da CPMI, e a CPMI vazou isso para a imprensa. É a nova Lava Jato, gente. O Gilmar está cortando pela raiz uma nova Lava Jato. Foi o que ocorreu agora. Veja. E depois os jornalistas estavam contando. Pessoas adultas, muitos deles já velhos, já passaram dos 60 anos, entrando em sala de cofre da CPMI ou do Senado com óculos para depois ficar contando coisas que nada tem a ver com a investigação. Isto é indigno do parlamento. Não é bom para os senhores, não é bom para o parlamento, não é bom para as instituições. Esse episódio, os senhores não pediram desculpas ainda por esse episódio lamentável. É lamentável. Do vazamento de conversas íntimas. Que conversas íntimas? Já não deveria ter sido juntado. A própria lei de interceptação manda que esses dados sejam eliminados. É um vexame que isso ocorra. É um vexame que isso ocorra. E eu acho que aqui nós estamos tendo a oportunidade de fazer um diálogo para, de fato, sabermos o que dá certo e o que não dá certo. Não se trata de dizer nada sobre a utilidade da CPMI. Ela é muito útil. E se nós formos olhar na história recente do Brasil, temos imensas contribuições, importantes contribuições. CPMI do Collor PC, por exemplo, Petrobras e outras, são relevantes. Mas é preciso fazer uma séria autocrítica. Esses episódios que estão sendo revelados pela mídia, às vezes até com uma certa satisfação, eles são ruins para as instituições, debilitam as instituições. Não é bom. Não é bom que isso ocorra. É fundamental que haja uma reforma. Quem tem acesso ao sigilo, isso é só uma transferência. Não significa que ele possa agora vazar informação, que ele se tornou dono daquilo. Sim. Isso é toda a lição que se tem. E alguns dos senhores podem não ser formados em direito, mas os senhores têm equipes qualificadíssimas que certamente sabem bem, como também eu teria imenso cuidado, depois de ver esses episódios, de deixar a cargo de uma CPMI, por exemplo, dados sigilosos, porque nós vimos o que aconteceu. É muito grave, é bom que nós meditemos sobre isso, é fundamental que nós tenhamos a oportunidade de ter esse diálogo, ministro Alexandre. Sim. Porque, de fato, o vazamento de informações, a falta de cuidado com informações que só nos chegam por conta da autoridade. Não se trata de um parlamentar qualquer, mas de um parlamentar investido de funções judiciais na CPMI. Portanto, é preciso que se tenha essa dimensão, a nobreza. Os senhores são equiparados a juízes e precisam se portar como tal. A função de juiz exige decência, exige recato, autocontenção. Que porrada, hein? Que porrada. Reinaldo Azevedo, e vamos para o nosso comentário. Vamos lá.
sigilo, não? Sim, o ministro Gilmar Mendes afirmou no julgamento sobre a prorrogação da CPMI do INSS que a divulgação de dados de quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático por CPIs em andamento no Congresso é abominável e é um crime coletivo. A gente vai ouvir o que ele disse. E quando o senhor se investe nesse poder, o senhor tem que atuar como juiz. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem, vazem. Abominável, abominável. E criminoso. É crime, mas se vale exatamente de se trata de uma prática por crime coletivo. O crime coletivo nos anonimiza. Não deixa de ser crime por isso. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora, recente, do caso Vocaro, em que uma conversa íntima era divulgada Fala, Rodrigo. para festejo geral. Deplorável que isso tenha ocorrido. Lamentável que isso tenha ocorrido. Criminoso que isso tenha ocorrido. E o ministro teve uma fala ainda mais dura. Tratou do que chamou de falta de escrúpulo mesmo. Vamos botar aí. O problema maior é depois a falta de total, e eu vou usar a expressão dura, escrúpulo, porque se divulga É o interesse da fonte, confiado exatamente na impunidade. Jornalista sendo Todos nós somos sócios no crime. Pessoas adultas, muitos deles já velhos, já passaram dos 60 anos, entrando em sala de cofre da CPMI ou do Senado com óculos para depois ficar contando coisas que nada tem a ver com a investigação. Isto é indigno do parlamento. Não é bom para os senhores, não é bom para o parlamento, não é bom para as instituições. Esse episódio, os senhores não pediram desculpas ainda por esse episódio lamentável do vazamento de conversas íntimas. Que conversas íntimas? Já não deveria ter sido juntado. A própria lei de interceptação manda que esses dados sejam eliminados. É um vexame que isso ocorra. Os senhores são equiparados a juízes e precisam se portar como tal. A função de juiz exige decência. Exige recato, autocontenção. Vocês se lembram o Carlos Viana, dia desses aí, dizendo que quem quer que tenha feito vazamento fez um bem para o Brasil. Fez um bem para o Brasil? Quem quer que tenha feito vazamento? E o Gilmar tocou numa coisa certa. Vai ser preciso estabelecer uma disciplina sobre as CPIs. O próprio Congresso vai ter que pensar nisso. Porque se CPI tem objeto determinado e você chega lá e faz o que bem entende, e investiga o que você quiser, todos os ministros trataram disso. Então, eu tenho aqui uma CPI do crime organizado, PCC, tá, vou investigar tal coisa. Aí, meu querido, você ganha poderes universais de investigação. Você investiga quem você bem quiser. Será que as coisas podem ser feitas dessa maneira? Vamos ouvir o ministro falando da necessidade de regular essa questão. Poder envolve responsabilidade. E é isso que o texto constitucional exige. Quem tem poder tem responsabilidade. Por isso que nós cuidamos. Processos sob sigilo submetem-se aqui a essa regra. Nós não vazamos. Por isso que talvez uma grande contribuição neste momento que os senhores poderiam dar é refletir sobre uma nova lei de CPI. E essa CPI, ministro André, essas duas CPIs, elas têm um dicionário, um abecedário de abuso. Alguém tem alguma dúvida disso? De novo, criado o inimigo público, tenha que nome for, o da hora tem um nome, daqui a pouco tem outro.
criado esse inimigo público, aí tudo é possível. Só que daqui a pouco o inimigo público pode ser outro. E as coisas vão variando. Ou se fazem as coisas dentro da lei, ou se fazem as coisas fora da lei. Oh, será um grande prejuízo. Que prejuízo? A investigação está em curso. A Polícia Federal está sendo duríssima na apuração dessas coisas. O filho do presidente é investigado na CPMI do INSS. Sim. Na CPMI do INSS, no escândalo do INSS. Uhum. Se culpado, se não, vamos ver, mas está com o sigilo quebrado. Por um acaso tem corpo mole da Polícia Federal? Não tem corpo mole da Polícia Federal, gente. E assim, o que aconteceu ontem, eu estava até conversando aqui nos bastidores, acabou, gente, essa coisa. Acabou não, pelo menos nesse episódio da CPMI. Essa lava-jato de baixo nível que está rolando. É isso que significou esse voto do Gilmar Mendes. Juízes tenham compostura. Eles estão tentando produzir, não é à toa a Globo que fez esse PowerPoint vergonhoso nas últimas semanas. A Globo, que está tentando manipular a eleição e a eleição mal começou, a Globo foi derrotada no voto do Gilmar Mendes de ontem. Não é à toa que eles estão putinhos. É isso que está acontecendo. A gente está vendo o Gilmar Mendes arrumar a casa, porque se não arrumar a nossa casa, se a gente não tiver organização para essa eleição, nós vamos perder para o Flávio Bolsonaro. Nós vamos perder para o Flávio Bolsonaro. Nós vamos perder para gente que quer destruir o Brasil. Não vai ter saída. Por isso que a defesa do Supremo nesse exato momento é fundamental para que as coisas efetivamente se encaminhem para o melhor desfecho. Barrando essa prorrogação, barrando esse circo. Esse circo. Gilmar Mendes colocou, a CPMI virou um circo. A CPMI virou um criador de bolsonarista. Eu assisti as sessões, a Xanda assistiu as sessões aqui, nós estávamos produzindo cortes. A CPMI era um golpe contra o governo. Documentado. O senhor Carlos Viana não estava preocupado com os aposentados. Eles não estavam preocupados com uma investigação de verdade. O Rogério Correia, que esteve conosco aqui nessa semana, explicou o circo que estava se armando e como ele estava contra essa prorrogação. Gilmar foi cirúrgico ontem. Gilmar Mendes é o cara que está segurando... A gente fala muito do Alexandre de Moraes, e de fato o Alexandre de Moraes foi muito corajoso no julgamento do golpe, mas o homem que está segurando a República com as mãos, depois de ter errado muito com a Lava Jato no passado, chama-se Gilmar Ferreira Mendes. É esse homem que está segurando efetivamente tudo o que está acontecendo na República nesse atual momento. E a gente não deve subestimar isso. A gente não pode subestimar isso. É um homem cirúrgico, é um homem no seu tempo, é um homem que está brigando pelo correto. É um homem que entende a necessidade da legalidade nesses tempos. Que entende que Sérgio Moro é um verme que está tentando virar governador no Paraná. É um homem que entende que Flávio Bolsonaro, que a família Bolsonaro deveria responder pelos seus crimes. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal é atacado dessa forma. Covarde. Eu estou dizendo que o ministro Gilmar Mendes é um santo? Não, inclusive escrevi matérias contra ele. E Gilmar brilhou hoje. Colocou as questões no seu devido lugar. Essa sanha que o André Mendonça está ganhando nos últimos tempos. A gente tem que colocar, o caso Master tem que ser investigado sim. Ninguém aqui é contra a investigação,
Mas tem que parar essa palhaçada de usar os fatos como se fossem arma contra o governo. Eu não assisti nada dessa CPI. Depois da CPMI da Covid, fiquei descrente de CPMI. Ela foi arquivada, sim? Claro. CPMI da Covid, ela foi útil para uma outra coisa, né, gente? Ela conscientizou a população dos crimes que aconteceram nos anos do Bolsonaro. Mas, realmente, como ferramenta, o Congresso perdeu posturas em CPI, virou palanque político, virou palanque eleitoral, virou fonte de cortes. E, felizmente, o Supremo está botando a botar caixinhas nisso. As pessoas precisam ficar na caixinha. A República precisa funcionar. E essas pessoas não querem que a República funcione. Eles não querem que a democracia prospere. Como muito bem apontado pelo Reinaldo Azevedo, é o Supremo que está segurando o negócio todo, gente. É Gilmar Mendes que está segurando a democracia. É o craque do jogo. É, de fato, o que a gente tem que ficar atento. Ah, Pedro, você é puxa-saco dos ministros. Não sou puxa-saco dos ministros. Cada um tem que se explicar no devido foro. Não defendo a questão da advocacia, embora eu acredite que não exista crime. Não defendo moralmente a advocacia da esposa do Alexandre de Moraes. Não defendo a questão do resort do Toffoli. Não defendo os penduricalhos dos ministros do Supremo. Esse comportamento de casta. Nunca fui favorável a coisas dessas. Nunca fui. Sempre fui uma pessoa que entende que o Supremo Tribunal Federal deveria se dar ao respeito. Se dar ao respeito nas questões que são colocadas. No entanto, eu não sou cabo eleitoral do Flávio Bolsonaro, como a Globo faz indiretamente. Eu não sou cabo eleitoral de nenhuma figura de extrema-direita. Eu sou um democrata. Eu quero mais democracia. E isso precisa ficar tá claro para as pessoas que estão acompanhando esse canal. Pedro, eu não sei, mas o PT não buscou o direito à resposta. Por que a retratação foi a justiça que mandou, o PT não buscou, não teve o direito, uma oportunidade de ouro se foi? Não sei se a oportunidade de ouro, você está falando do PowerPoint da Globo? Não, foi como deve ser. Tem dirigentes do PT escrevendo sobre o assunto. A Globo deu um tiro de fuzil no pé nessa questão do PowerPoint, né? Em tempos de PowerPoint, a gente tem o Supremo se destacando. Segundo a pesquisa, o povo já embarcou na onda porque o Mendonça foi um ministro muito bem avaliado. Como já disse Moraes, o Supremo às vezes erra, mas na maioria das vezes acerta. Não, o povo não embarcou, não. Pesquisa é retrato de um momento, gente. As pesquisas são feitas, inclusive, em cima desses fatos noticiosos. Dá 2 meses, as pessoas não lembram o que aconteceu na semana passada. 2 meses. Tá. E o que o Gilmar está fazendo é justamente criando fato novo. Ele barrou a continuidade da CPMI e do INSS. E o Supremo tem que tomar essas decisões não baseadas em popularidade. O Supremo tem que tomar essas decisões baseadas na Constituição, baseado nas leis, para não tornar esse país uma pocilga. Esse tem que ser o foco. O Lula tem que ganhar as eleições porque o eleitor médio vai entender que ele voltou a comer nos últimos 4 anos. Ele vai entender que o país dele voltou a ser admirado internacionalmente, ganhou um Oscar na época que Lula foi presidente. Por isso que Lula merece mais um mandato. A cultura foi valorizada, teve editais públicos, teve investimento público. Teve uma preocupação do ponto de vista do equilíbrio, até uma questão que a esquerda radical discorda, mas o governo foi responsável fiscalmente. O governo foi responsável até nesse ponto. É isso que precisa ficar claro para vocês. Não é qualquer coisa que aconteceu nesses últimos 4 anos.
Nós tivemos progressos depois de uma tentativa de golpe de Estado, depois de 4 anos de um homem que matou mais gente do que na ditadura. No meio de uma pandemia. E as pessoas que assistem essa live de manhã têm que ter essa noção na cabeça. Vocês precisam conscientizar as pessoas que acompanham vocês. Para que as pessoas não se percam nessas questões todas. Então, meus queridos e queridas, vamos brigar, vamos lutar e vamos entender que a vida precisa ser encarada dessa forma, com mais seriedade. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!